Gente, abra sua Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 31. Eu quero dar continuidade ao tema que eu ministrei no culto de Páscoa. O poder de caminhar no temor do Senhor. Eu creio que Deus está interessado em restaurar nesses últimos dias da igreja na terra. Deus está interessado em restaurar temor dentro da igreja. Então, em Atos capítulo 9, versículo 31, eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Depois da leitura eu vou orar e depois da oração os irmãos vão se sentar. Atos capítulo 9, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. Olha que expressão poderosa: caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Eu queria que todos agora, nós vamos ler, está sendo projetado aí na televisão para vocês. Então nós vamos ler nessa versão, juntos, bem forte. 1, 2, 3 e já. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio no poder do Espírito Santo sobre a minha vida para falar debaixo da tua inspiração, na habilidade do Espírito Santo fluindo através de mim, para dizer uma palavra inspirada para esta igreja. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que enquanto eu estou aqui ministrando esta palavra, cada coração esteja a receber esta palavra. E nossas vidas estão mudando por causa disso. Esta igreja está mudando por causa disso. Nós queremos temor dentro desta igreja, Pai. O Senhor quer temor neste lugar. Em nome de Jesus, nós te damos graça. Em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar, por favor. Silencie o seu celular. Amém? Silencie seu celular. E a partir de agora, vamos, só se você precisar muito mesmo, ou muito urgente, você precisar se locomover e ir lá fora. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no consolo do Espírito Santo, crescia em número. O jeito normal da igreja caminhar é no temor do Senhor. Agora, entenda que esse texto, ele não se refere a uma pessoa individualmente falando, que estava andando no temor do Senhor. Quando ele diz a igreja, ele está se referindo a um grupo de pessoas que moravam na Judéia, na Galiléia e na Samaria. E esta igreja, ela estava experimentando um crescimento numérico, porque é isso que diz na parte final do texto. E esse crescimento era resultado de alguns princípios que estavam operando naquela igreja. E o primeiro princípio era paz. Paz estava operando naquela igreja. Paz tem que operar na igreja. Além da paz, aquelas igrejas, elas estavam sendo edificadas, construídas. Elas estavam sendo edificadas, construídas na palavra e no Espírito.
Porque é assim que Deus opera a obra de edificação da igreja local, é pela palavra. Por isso que a igreja ela precisa ter fundamento na palavra, por isso que precisamos ter o ensino da palavra, por isso que a maior parte do tempo de culto tem que ser para a palavra. Porque isso traz edificação. E juntamente com a palavra, o Espírito Santo, ele tem essa função dentro do seu ministério, edificar o corpo de Cristo. Ele faz isso através da operação e da manifestação dos dons. Aí nós temos os 5 dons ministeriais, nós temos os dons do Espírito Santo. Então havia paz, havia edificação, mas essas 3 igrejas, ou a igreja que estava nessas 3 localidades, elas não caminhavam de qualquer jeito. Elas caminhavam debaixo de um padrão. E esse padrão é o temor do Senhor. E temer ao Senhor não é você ter medo de Deus, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Deus não nos deu um espírito de medo. O Senhor significa uma reverência santa a Deus. Significa que você não vai tratar Deus e as coisas de Deus como algo comum. Significa que o seu caminhar aqui na terra, você não vai caminhar de qualquer jeito, porque você tem uma aliança com Deus. E porque eles caminhavam no temor do Senhor, o Espírito Santo podia consolá-los, o Espírito Santo podia se mover no meio deles. Então, quando caminhamos no temor do Senhor, e eu disse no domingo de Páscoa, que o temor do Senhor, caminhar no temor do Senhor, é o lugar mais alto que você pode caminhar em Deus. Não existe em Deus, você andar com Deus, que não seja o temor do Senhor. Porque quando você anda no temor do Senhor, você está andando no lugar que o diabo não pode lhe tocar. Então, esse é um tema muito importante para o Espírito Santo. Do ponto de vista de Deus, é um tema muito importante. Eu queria que você fosse 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 1. Algo poderoso, há uma revelação poderosa ali. Diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Agora, pegue isso: aperfeiçoando a nossa, forte, a nossa, aonde? No temor de Deus. Então, nós precisamos, até o arrebatamento da igreja, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, até o arrebatamento da igreja, talvez para alguns, antes disso, mas de modo geral, até o arrebatamento da igreja, nós precisamos estar constantemente nos aperfeiçoando a nossa santidade. Você não pode baixar o padrão da vida santa que você está vivendo aqui na terra. Fiquem tranquilos, irmãos, eu sei que esse tipo de mensagem não se dá muito amém, mas eu vou pregá-la do mesmo jeito. Então nós precisamos estar aperfeiçoando a nossa santidade. Agora, o que vai me ajudar? O que vai me ajudar a andar em santidade? O temor de Deus.
Uma pessoa que não tem dentro do espírito dela o temor ao Senhor, ela não vai se importar a forma como ela vive, ela não vai se importar com viver uma vida de santidade. A pessoa que não tem o temor do Senhor dentro dela, que não está aperfeiçoando, ela não vai se trabalhar para purificar das impurezas. Ela vai viver qualquer estilo de vida, ela vai viver de qualquer modo. Agora, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, 26 e 27, o apóstolo Paulo, ele diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, ele faz essa comparação, ele está falando sobre família, sobre marido e mulher. E ele fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas ele continua falando sobre Cristo e a igreja. E no versículo 26, ele diz por que Cristo se entregou pela igreja: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora versículo 27. Para que Jesus se entregou? Para que Jesus purifica a igreja? Para que Jesus nos lava por meio da água da sua palavra? Versículo 27, para apresentar a si mesmo. Jesus está nos purificando pela palavra. Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Ele trabalha hoje na igreja na terra para preparar a igreja, para a igreja ser apresentada a Ele mesmo. Então, a igreja não pode ser apresentada para Ele de qualquer maneira. Existe um padrão que deve ter estabelecido. E o texto diz: como é que a igreja vai ser apresentada a Jesus? Quais vão ser as qualidades, as características que precisam estar presentes para a igreja ser apresentada a Jesus? Ele diz a primeira característica, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Ou seja, a igreja que vai ser apresentada a Jesus vai ser uma igreja cheia da glória de Deus. Eu não creio que seja a vontade de Deus para mim, para você, para esta igreja, a gente esperar chegar no céu para conhecer a glória de Deus. Meu irmão, Deus quer manifestar sua glória em nosso meio, em nossos cultos, em nossas reuniões. Mas olha só como é que o padrão é elevado. Uma igreja gloriosa. Aí, o que é uma igreja gloriosa? É uma igreja sem mancha. Nem ruga. Então, a gente, né? Vai envelhecer as manchinhas, né? A ruguinha. Aí você já começa a procurar dermatologista, fazer um botoxinho. Até Jesus gosta disso, viu? Ele quer uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga. E para abranger qualquer outro tipo de coisa, nem coisa semelhante, nada que possa se assemelhar. Mancha e ruga Jesus não quer na igreja. Porém, meu irmão, pega isso, porque essa é a igreja que vai subir. Vocês não entenderam? Essa é a igreja que vai subir. Jesus não vai baixar o padrão dele para liberada no céu de quem não está no padrão. Não, pastor, nós vamos dar um jeitinho. Vai. Deus é brasileiro, não é não. Vamos ler juntos? Versículo 27, bem forte, no texto já. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Existe um padrão. E sabe, o Espírito Santo, ele procura hoje na terra igrejas. Quando eu falo agora igrejas, porque a forma de Deus trabalhar na terra é através de igrejas locais. Ele procura igrejas que tenham fome e sede de se qualificar para se encontrar com Ele. Vou falar de novo, porque é uma revelação. Jesus, porque em Apocalipse, no capítulo 1, diz que mostra ali Jesus andando entre os candeeiros, que são as 7 igrejas. Então Jesus está andando entre as igrejas na terra, procurando nelas quais delas têm fome e sede de se qualificar como gloriosa, sem mancha nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, para Ele poder ali manifestar a sua glória. Então, entenda, ele tarefa. Atualmente, ele não está na terra fisicamente com o seu corpo físico. Ele ressuscitou, ele subiu, ele assentou à destra de Deus, ele intercede por nós. Mas há um trabalho de Jesus que é feito aqui na terra através do poder do Espírito Santo, que é preparar a igreja para apresentar a Ele. Então Jesus está interessado numa noiva bonita. E o que vai embelezar esta noiva é a glória dele, a glória do Pai na igreja. Quem está entendendo aqui? Diga amém. Então, ouça isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles trabalham juntos em harmonia, trabalhando atualmente na terra para preparar esta igreja. E quando eu digo que Deus está trabalhando para preparar esta igreja, significa também que Deus está prestes a remover do meio da igreja aqueles que precisam ser removidos. Eu queria que agora você fosse em Atos capítulo 5. Nós estamos falando sobre o poder de caminhar no temor do Senhor. Logicamente, quando eu falo sobre caminhar no temor do Senhor, eu estou trazendo isso individualmente para cada um de nós. Cada um de nós temos que estar andando no temor do Senhor. Mas nós precisamos também entender da importância de a igreja como um corpo, ela ter isso como um fundamento, ter como um princípio de estar andando no temor do Senhor e ter zelo pelo temor do Senhor na igreja. Mas em Atos capítulo 5, na verdade a história de Atos capítulo 5 começa no capítulo 4, versículo 36. Deixa eu voltar um pouquinho com vocês. Atos capítulo 4, versículo 36 diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então havia um mover do Espírito Santo na igreja em Atos, porque se você ler os capítulos anteriores, o que estava acontecendo? Capítulo 2 teve o derramamento do Espírito Santo, houve a conversão de 3.000 pessoas, aqueles 3.000 pessoas, lembra? Porque Jerusalém estava na festa dos Pentecostes, então tinha judeus de todo o mundo,
vieram para Jerusalém, e aquelas 3 mil pessoas não eram de Jerusalém, eram esses visitantes, esses peregrinos que estavam vindo a Jerusalém para a festa do Pentecostes, e ali houve o derramamento do Espírito Santo, e eles decidiram ficar em Jerusalém. Então os irmãos, as pessoas que estavam ali, que já eram convertidos, começaram a abrigar essas pessoas, esses 3 mil em suas casas. E a Bíblia fala no versículo 34 que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então isso foi um mover, uma operação, uma obra do Espírito Santo. Diga bem forte, era uma obra do Espírito. Diga forte, o Espírito Santo estava operando naquele lugar. Diga, o Espírito Santo estava trabalhando. Então cada um fazia isso. As pessoas que possuíam terras, casas, elas vendiam. E o mover do Espírito Santo era tão grande que elas ofertavam os valores correspondentes, ou seja, o valor integral. E um desses que faziam isso era Barnabé. A Bíblia diz no versículo 37 que ele vendeu um campo que possuía, ele trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Agora entra o capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Veja, amados, as outras pessoas estavam fazendo isso movidas pelo Espírito. Havia um mover do Espírito no coração delas para venderem as suas propriedades e darem o dinheiro. Mas Ananias e Safira venderam uma propriedade. As outras pessoas, movidas pelo Espírito, davam o dinheiro todo. Mas a Bíblia diz no versículo 2 que Ananias e Safira reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante depois aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então veja, mesmo num lugar, num ambiente aonde o Espírito Santo está se movendo e levando pessoas a fazer coisas grandiosas, o diabo sempre vai estar ali trabalhando para tentar encher o coração de alguém. Nenhuma igreja está isenta disso, imune disso. O diabo está por toda parte, dentro do meio da igreja. Alguém que dê a ele a permissão de encher o coração dessa pessoa. E Pedro, ele vai tratar a situação com Ananias pelo Espírito. E ele discerne: ei, você deu autorização, você permitiu Satanás colocar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, esse tipo de intenção no seu coração. Sabe, amados, às vezes nós vemos com muita leveza pensamentos e intenções do coração. Porque pense comigo, eu não sei, a Bíblia não diz quanto valia a propriedade de Ananias e Safira, mas vamos brincar aqui com alguns valores. Suponhamos que seja um terreno, uma propriedade no valor de 300 mil. Aí tem que fazer, aí eles ouviram lá o pastor da igreja deles falar sobre desafio de fé. E ele falou: a gente vai vender para os 300 e vamos dar só os 150 mil. Eu quero que você entenda, o problema não foi eles darem só os 150 mil. O problema é que eles deram 150 mil dizendo que aquilo era tudo. Agora, do ponto de vista humano, 150 mil não é bem-vindo? Mas para o Espírito Santo não é só o valor, é a intenção.
A ideia que surgiu no coração de Ananias e Safira foi de uma inspiração demoníaca. Então vamos continuar o versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Agora pegue isso, para que você mentisse ao Espírito Santo. O diabo agindo e operando num lugar onde o Espírito Santo estava em manifestação constante, havia um avivamento, mas ele encontrou ali no meio alguém que pôde permitir ele encher o coração de tal modo, o coração daquela pessoa, levando ela, por causa do livre-arbítrio dela, a mentir ao Espírito Santo. E aonde estava a mentira? Ele viu o que as pessoas estavam fazendo, ele viu o que Barnabé estava fazendo, ele teve a ambição de ter, vamos dizer assim, a mesma posição espiritual das pessoas. E não há problema em você querer chegar no nível espiritual de outras pessoas. O que você não pode fazer é mentir que você está lá. Porque estavam todos vendendo e dando tudo. Ele não queria dar tudo, mas ele vendeu, reteve uma parte e disse que estava dando tudo. E Pedro discerniu isso e falou: isso que você está fazendo, você está mentindo ao Espírito Santo. Sabe o que eu vejo aqui? Uma pessoa que num ambiente onde o Espírito Santo estava se movendo, mas uma pessoa que não tinha o temor de Deus. Agora, irmãos, vamos continuar. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse, retendo parte do valor do campo? Versículo 4, na verdade, que conservando a propriedade seria sua. E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os... mas para, meu irmão, o temor do Senhor leva eu e você a entender que a questão não são os homens, é Deus. Ele quis ser reconhecido pelos homens, mas ele estava mentindo para Deus. Ele estava mentindo para o Espírito Santo. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, o que aconteceu com Ananias? Caiu. Agora olha só o restante do versículo. E sobreveio grande temor a todos o que souberam do que tinha acontecido. Eu vou profetizar algo aqui. Nesses últimos dias da igreja na terra, Deus vai restaurar o temor na igreja. Ouça, trazendo juízo sobre pessoas que estão vivendo errado, em pecado, mentindo para o Espírito Santo, conhecem a palavra, se recusam a se arrepender, se recusam a mudar de vida, mas porque o Espírito Santo precisa preparar a igreja para apresentar ela para Jesus, juízo vai chegar. Meu irmão, eu oro para a minha vida, para a sua vida, que eu e você não estejamos no alvo. Tem que ter temor na igreja. E sabe o que me chama a atenção? É o fato de hoje em dia, amados. Ei, de que igreja que... Estou pensando em ir para aquela igreja lá. Que igreja? A igreja de Pedro. Rapaz, cuidado, naquela igreja lá quem mente morre. As pessoas, elas estão na igreja, mentindo para o Espírito Santo, vivendo qualquer tipo de vida e nada está acontecendo. Sabe por quê? Porque a igreja, ela baixou o padrão
para que as pessoas fiquem confortavelmente dentro da igreja, vivendo suas vidas de pecado, sem serem confrontadas. Nos nossos dias seriam recebidos com braços abertos. Afinal de contas, é 150 mil, meu filho. Tem que pagar parcela. E o Espírito Santo, não. Porque existem coisas, se elas ficarem dentro da igreja, o nível de temor vai cair. Quando o profeta chegou para ungir um dos filhos de Jessé, ele se impressionou com o primeiro, alto, forte. Ele falou, é esse. E o Espírito do Senhor falou, Deus não vê como os homens vê. Deus não olha para uma igreja como os homens olham. As igrejas na Samaria, na Galileia, cresciam em número, mas elas tinham paz. Eram edificadas. Caminhavam no temor do Senhor. E tinham um consolo do Espírito Santo. Continuando, versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. Versículo 7. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ou seja, ela estava tendo uma oportunidade de se arrepender. Ela estava tendo uma oportunidade de dizer, não, é mentira, me perdoe, eu não vou continuar com isso. O juízo, o julgamento de Deus sobre o seu povo não vem antes de Deus dar oportunidade para você se arrepender. Versículo 8, perdão, ela respondeu, sim, foi por este valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Isso é falta de temor. Eis aí a porta dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Versículo 10, no mesmo instante. Irmãos, a gente fala sobre sinais, maravilhas e prodígios. Isso aqui é um sinal. Amém. Agora tente imaginar uma operação do Espírito Santo no meio da igreja, de tal modo que quem mentir cai morto. Juízo, irmãos, está na Bíblia, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Versículo 10, então, no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. Morreram juntinhos. Versículo 11, olha só o versículo 11. Depois desse julgamento, depois desse juízo que veio sobre aqueles que estavam no erro, no pecado. Veja, não é um juízo que vem por um pecado, um acidente que você cometa, não é isso. Mas é quando você insiste no erro, mesmo o Espírito Santo falando, mesmo o Espírito Santo te dando oportunidade, mesmo a sua consciência lhe acusando, e você resistindo, você permanece no erro, no pecado, você vai atrair para a sua vida juízo, julgamento. E por que Deus faz isso? E sobreveio grande, foi um pequeno, sobreveio um grande temor a toda a igreja. O nível
julgamento vem sobre os que estão em pecado, sobre os que estão em erro, para elevar na igreja o nível de temor. Sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles, até aqueles que não eram da igreja, mas que ouviam falar sobre o ocorrido, tiveram temor. E a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Mas deixa eu continuar aqui para vocês. O versículo 12. Agora, eu quero te mostrar como é que temor restaurado na igreja, o resultado disso, versículo 12. Muitos sinais, depois do temor ser restaurado no coração das pessoas, no coração da igreja, aqueles que estavam em erro, que se recusavam a se arrepender, receberam julgamento por causa disso. Depois disso, o que vai acontecer? No versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Ou seja, aqueles que não estavam de acordo nem se misturavam. Versículo 13, agora olha o versículo 13. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles. Sabe por quê? Uma igreja que caminha no temor do Senhor, até o mundo vai admirar a gente. Versículo 14. Isso aqui é tremendo, o temor do Senhor faz isso. E aumentava, porque o Espírito Santo estava trabalhando, e o Espírito Santo, ele sabe atrair as pessoas. E aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Temor do Senhor vai atrair as pessoas para um novo nascimento verdadeiro. Versículo 15, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas, colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, a menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muitas gente de cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então temor ao Senhor na igreja faz isso acontecer. Sabe, amado, nós precisamos ser uma igreja que tem um grande temor ao Senhor. Uma igreja que tem grande temor ao Senhor. O irmão Reagan, ele trata desse assunto nesse livreto, As Chaves Bíblicas para a Cura. Ele trata desse assunto. Eu quero ler algumas partes do que ele fala aqui, eu quero que você ouça isso. Ele começa citando o texto de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então, Paulo ele está falando sobre isso com a igreja estava tolerando dentro dela um casal que era formado de um rapaz que tinha um relacionamento com a esposa do seu pai. Paulo está tratando disso. Há entre vocês um nível de fornicação, de pecado, que nem entre os pecadores é tolerado. Nessa passagem, Paulo fala sobre os cristãos da igreja. Ele está falando para a igreja, não está falando para o pecador lá fora, que está lá fora. Está falando para a igreja. Ele se refere especificamente aos membros da igreja em Corinto,
nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, cujas vidas operavam de acordo com os dons espirituais. Mesmo assim, havia entre eles um homem que coabitava com a sua madrasta. Ele tomou a mulher do próprio pai e estava vivendo com ela. Talvez ele fosse um bom ofertante, essas coisas. Paulo continuou: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes. A igreja sabia dessa situação, sabia desse casal, da forma como eles estavam vivendo, que ela era a esposa do pai dele, mas ninguém estava, o padrão de temor ao Senhor estava tão pequeno, que ninguém ficava escandalizado com aquela situação. Às vezes, irmãos, a igreja, ela está, o padrão de temor dela está tão baixo, que nós ficamos sabendo de histórias, vemos coisas, e hoje com as redes sociais, as pessoas divulgam a sua vida, e nós não nos escandalizamos mais, porque o padrão abaixou. Estais inchados, nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado. Olha só, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo falou: era para vocês ter tirado da igreja quem está fazendo isso. Você sabia que existem pessoas que têm que ser tiradas da igreja? Diga amém, porque é verdade, está na palavra. Diga amém. Não, pastor, a gente não pode tirar ninguém da igreja não. Quem disse? Paulo está corrigindo aquela igreja. Vocês sabem da situação de pecado, porque veja, as igrejas na Judéia, na Samaria, na Galileia, elas tinham paz, a igreja andava em temor. Então quando a igreja tem o temor do Senhor dentro dela, ela não vai aceitar que no meio dela há pessoas que ouçam a palavra, que sejam nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, mas que por escolha, elas escolhem viver de qualquer maneira. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Talvez fosse nas igrejas hoje. Paulo, poxa Paulo, você está com muita falta de amor. Eu na verdade ainda que, olha só, Paulo fala: eu na verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo fala assim: ó, pega esse rapaz aí, essa mulher, e entrega o corpo deles para o diabo, para eles morrer. Era isso que era para fazer. Eventualmente, irmão Reiga comenta, ouça isso. Eventualmente, muitas pessoas dizem: deixem que os desobedientes de lado, Deus vai cuidar deles. A Bíblia, entretanto, atribui à igreja a função de entregar os desobedientes ao diabo. A função de lidar com os desobedientes não é de Deus, é da igreja. A autoridade foi dada para a igreja. O Senhor não destrói a carne. Ele permite isso, mas não faz. Ele nunca adoeceu uma pessoa, nem mesmo o homem que vivia em pecado com a madrasta, o qual tinha certa, olha, isso aqui é uma revelação, o qual tinha uma certa proteção, porque estava na igreja. Você não sabe como você, a sua vida, mesmo você que está no erro, no pecado, a sua vida é protegida, porque você está no meio da gente, por causa de algo chamado unção. E a misericórdia de Deus, o que é a misericórdia de Deus? É Deus retendo o juízo, dando a você a oportunidade de se arrepender. Andar debaixo da misericórdia não é o melhor de Deus para mim e para você. No final do capítulo lemos, ele continua: porque tenho eu em julgar também os de fora?
Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, ele reforça essa orientação. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ele fala que essa pessoa, a igreja errou, porque não tirou do meio dela quem estava praticando isso. Sabe, amados, a igreja moderna, ela tem errado. Eu sei que anos passados, décadas passadas, houve um desequilíbrio, houve um erro, igrejas foram a extremos nessa questão de disciplina, mas a igreja moderna foi para um outro extremo, não disciplina ninguém. Não corrige ninguém, não pode confrontar ninguém, não pode confrontar, porque senão vai sair da igreja, vai parar de dar o dízimo. Meu irmão, o Espírito Santo não está nem aí para isso. Ananias e Safira deram uma oferta grande, era a metade, mas era um valor grande. O Espírito Santo falou: é mentira. Paulo pega esse casal dentro da igreja e fala: ei, por que vocês não tiraram ele do meio de vocês? Vocês estão tolerando eles aí no meio de vocês, fica de quê? Os que estão de fora são as pessoas que estão no mundo, elas vão ser julgadas por Deus. Contudo, Ele não julga quem faz parte da igreja. Essa função cabe a nós. Irmão, eu estou tocando em coisas muito profundas aqui hoje. O corpo de Cristo, ouça, o corpo de Cristo, que é a igreja, foi instruído a repudiar aqueles que permanecem em pecado e a entregá-los a Satanás para a destruição da carne. Segundo a Bíblia, no tocante às doenças, às enfermidades, quem destrói a carne é Satanás. Qual é o propósito de entregar alguém para que o inimigo destrua a sua carne? Paulo ensina no versículo 5, para que o espírito seja salvo. É melhor morrer novo e ir para o céu do que morrer velho e ir para o inferno. O irmão Hegel, ele continua com alguns comentários. Ele conta aqui, depois você pode adquirir esse livreto e lê-lo. Mas eu fui guiado pelo Espírito Santo para ler algumas partes aqui hoje. Ele conta um testemunho. Em 1954, ouça isso, fomos chamados para orar pelo pai de um pastor. Um homem de 67 anos, com muitas debilidades físicas. Quando visitei, ele não pediu que eu orasse pela sua cura, e sim apenas por ele. Eu coloquei as mãos sobre ele, tentei orar pela sua cura, todavia não consegui. Apenas fui capaz de orar pela bênção e invocar a presença de Deus, que foi real para todos naquele lugar. Ele havia declarado ao filho que não desejava ser internado, pois sabia que ia morrer. Ainda assim o médico examinou e recomendou que o levasse para o hospital, onde passou por uma cirurgia. Após a remoção de 7 tumores malignos, o pai do pastor foi mandado para casa sem esperança de recuperação. Quando visitei novamente, irmão Reagan visitou novamente, segurei a mão daquele homem acamado e comecei a orar. Mais uma vez tentei interceder por sua cura, mas foi em vão. Então perguntei o motivo daquilo a Deus. Ele perguntou: Deus, por que isso? Ouça isso. O Senhor me respondeu que há 35 anos aguardava o autoexame e a confissão de pecados daquele homem. Há 35 anos a misericórdia de Deus sustentando aquele homem, aguardando para que ele se arrependesse, para que ele fizesse um autoexame, para que ele consertasse os seus caminhos. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Deus também é justo, e todos os atributos de Deus estão em equilíbrio. Você não pode viver depois de conhecer a palavra, depois de nascer de novo. Você não pode viver no pecado e no erro. Mas por causa da graça, porque Deus é bom. Meu irmão, isso vai trazer juízo sobre você.
Pode até demorar, e porque demora, no caso dele demorou 35 anos, pessoas elas acreditam erradamente que nada vai acontecer. Meu irmão, o salário do pecado ainda é a morte. O Senhor me respondeu que há 35 anos aguardava o autoexame e a confissão de pecados daquele homem. Embora ele tivesse sido salvo aos 32 anos, nunca passava mais de 2 semanas vivendo em retidão, nem examinava a si mesmo. Deus o entregou a Satanás para a destruição da carne e mandou que eu impusesse as mãos sobre ele para que ele fosse cheio do Espírito e seus últimos dias fossem melhores do que os primeiros. Eu abri os olhos, disse ao homem o que eu ia fazer. Imediatamente, ao impor as mãos sobre sua cabeça, ele começou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe dava voz. Eu deixei sentado na cama, cantando em outras línguas com um brilho radiante no rosto. Quando entrei no carro, dei partida, comecei a cantar: graça de Deus, infinito amor, graça maior do que todo o meu mal. Naquele dia vi a manifestação da graça divina. Mesmo depois de eu ter saído de sua casa, aquele homem passou 3 dias cantando, sentado na cama. Pouco tempo depois desse episódio, ele faleceu. O juízo chegou. O julgamento chegou. Porque durante 35 anos, Deus deu a ele oportunidade para que ele se arrependesse, para que ele se voltasse, para que ele tivesse temor, que ele vivesse uma vida de retidão. Tudo, irmão Reagan, ele diz assim: tudo teria sido muito melhor se ele tivesse se dedicado ao Senhor 35 anos antes. Falhar com o pai, algumas vezes, não significa que haverá punição divina. Porém, se alguém persistir no erro por muito tempo, em algum momento será julgado. Com certeza, medidas drásticas estão longe de representar o melhor. Com certeza medidas drásticas estão longe de representar o melhor ou a vontade divina. Deus ansiava que aquele homem se examinasse e ficasse bem. 35 anos, gente, dando oportunidade para ele se voltar, para ele se arrepender, para ele mudar de vida. De igual modo, ele desejou que os coríntios se julgassem a si mesmos e não continuassem doentes ou tivessem uma morte prematura. E ele nos passou, o Espírito Santo nos passou essa mensagem por intermédio do apóstolo Paulo. Vamos fechar com Atos 9:31. Projeta para mim, por favor. Assim, a igreja, assim, desse jeito, andando em temor, a igreja tinha paz. Por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. Diga comigo: caminhando no temor do Senhor. Diga assim: não é só o indivíduo, diga, andando no temor do Senhor. É a igreja. Quando que a igreja para de andar no temor do Senhor? Quando ela começa a aceitar como normal que pessoas no meio dela vivam de qualquer forma. E Paulo fala para aquela igreja: como que vocês estão aceitando que alguém viva assim no meio de vocês? Já era para vocês terem entregue essa pessoa ao diabo. Sabe, amados, eu creio que se nós começarmos a obedecer a palavra do Senhor, vai vir mais temor na igreja. Pessoas vão ter mais cuidado. Eu imagino que as pessoas que eram membros da igreja de Pedro pensavam 2 vezes.
elas deviam pensar assim: cuidado, porque lá o negócio é sério. Lá quem mente morre. Pode fechar os seus olhos. Aqueles que oram em outras línguas, orem um pouco em línguas. Deixa eu lhe dizer algo. Quanto mais em 1 Coríntios capítulo 2, não precisa projetar não. Fala que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou. Mas a Bíblia diz que Deus nos revelou pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo, ele trabalha na igreja para levar a igreja num lugar que a Bíblia chama de profundezas de Deus. Agora ouça isso. Quanto mais nas profundezas de Deus uma igreja entra, mais perigoso se torna viver de qualquer jeito dentro dela. Nós não vemos hoje acontecer o que aconteceu com Ananias e com Safira, porque a igreja, ela ainda está numa medida muito superficial das coisas do Espírito. Os pastores têm medo, na sua maioria, de pregar estas coisas, que as pessoas não venham, que as pessoas que têm um dízimo alto saiam da igreja, e coisas assim. O meu coração, eu quero que essa igreja esteja alinhada com o Espírito, porque eu quero as coisas do Espírito aqui nessa igreja. Eu quero os dons em operação. Eu quero o Espírito Santo atraindo pessoas. Eu quero cultos, amado, aonde esta unção ela vai operar. Então nós temos que andar em temor, e nós temos que ir mais profundo nas coisas do Espírito. Jesus está voltando, e Ele vai apresentar a Ele uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Sabe, eu não quero que você saia daqui condenado. Não é essa a intenção da palavra, não é a intenção da pregação. Mas que você saia daqui hoje com temor ao Senhor. Que você não faça como o pai daquele pastor que o irmão Rega conta no livro. Ele se converteu com 32 anos. Deus deu 35 anos de oportunidade para ele. Aos 67 anos, o juízo chegou. Ele foi salvo, foi para o céu, mas poderia ter vivido uma vida bem melhor aqui na terra. Poderia ter um galardão maior no céu. Nós estamos tratando das coisas santas do Senhor aqui hoje. Há uma atmosfera de santidade aqui agora. Mesmo sentado, levante as suas mãos aos céus. Ore em outras línguas. Sabe, eu não quero que você saia daqui condenado. Não é essa a intenção da palavra, não é a intenção da pregação. Mas que você saia daqui hoje com temor ao Senhor. Que você não faça como o pai daquele pastor que o irmão Rega conta no livro. Ele se converteu com 32 anos.
Deus deu 35 anos de oportunidade para ele. Aos 67 anos, o juízo chegou. Ele foi salvo, foi para o céu, mas poderia ter vivido uma vida bem melhor aqui na terra, poderia ter um galardão maior no céu. Nós estamos tratando das coisas santas do Senhor aqui hoje. Há uma atmosfera de santidade aqui agora. Mesmo sentado, levante as suas mãos aos céus, ore em outras línguas.